sentado aqui. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer aí o convite do Centro Maria Antônia, né? Especialmente a diretora atual, que é a Lúcia Maciel, que é uma grande amiga minha aí. E acho que a ideia aqui é a gente conversar um pouco, bater um papo. Acho que é mais nessa direção do que alguma coisa mais formal, mais técnica, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha visão da matemática, como é que ela se insere dentro de uma sociedade que nesse momento está um pouco complicada demais aí, né? Então eu gostaria de começar dizendo, né, que acho que todo mundo que tem a experiência de ou trabalhar com matemática, ou com professor, ou com pesquisa, ou como professor de matemática, já passou por uma situação que é interessante. A gente está eventualmente conhecendo alguma outra pessoa, e a pessoa fala, o que você faz na vida, tal, não sei o quê. Bom, eu faço matemática, né? Aí tem aquele silêncio, tal, não sei o quê, né? E aí tem, eventualmente, duas respostas, né? Uma eu nunca me dei muito bem com matemática, eu não gosto de matemática, tal, não sei o quê. E o assunto emperra, né? Ou outra coisa do tipo, você deve ser muito inteligente e tal, para fazer matemática, tal, não sei o que, né? Eu acho que essas, tanto uma quanto outra resposta, cria um certo mito em torno da matemática, uma coisa meio complicada em primeiro lugar, eu não sou assim tão inteligente e tal, eu faço matemática, mas não me considero assim uma pessoa assim tão inteligente, um gênio da raça, não sei o que é. Acho que talvez o meu sucesso relativo, né, como pesquisador em matemática ou como professor vem muito do trabalho, de sentar, estudar e aprender aos poucos, não só fazendo, pesquisando, lendo, mas também conversando com as outras pessoas, e interagindo, etc. E tal, né? Mas, então, eu queria começar dizendo um pouco desse mito que é matemática, né? É uma coisa que parece que é uma coisa do outro mundo, que inacessível de alguma maneira, né? E eu não acho isso, né? Eu acho que... Boa noite. Eu acho que a matemática tem um componente que talvez seja um dificultador, né, se o ensino não é feito de maneira correta, né? Quer dizer, a matemática tem uma linguagem especial, né? A gente trabalha com uma linguagem, então até se acostumar com essa linguagem e ver ela funcionando, então não sei o que, isso é um dificultador. Principalmente porque o nosso ensino muitas vezes começa pela linguagem, e não deveria começar pela linguagem, né? O ensino de matemática deveria começar com uma motivação de por que nós vamos trabalhar, por que vamos estudar do ponto de vista lógico, dedutivo, algumas questões, etc. e tal, e a linguagem ser por último, né? A linguagem é a complementação, é um auxílio àquilo que a gente está aprendendo. E na maior parte das vezes a gente já começa a aprender com a linguagem, com as regrinhas e não sei o quê, e chega uma certa hora que você fala, mas para que serve tudo isso, né? E aí quando você começa a motivar, você já perdeu o aluno de alguma maneira, né? Então eu acho que esse é um dos grandes, eu acredito, grandes problemas do ensino matemática no estágio inicial. É lógico que, por exemplo, quando você pega uma pessoa que já fez a graduação em matemática, não sei o quê, ele está acostumado já com a linguagem, já não sei o quê. Então ele pode pegar um texto científico, começar por alguma coisa que ele vai ter que aprender, alguma anotação, alguma coisa, não sei o quê, e isso não atrapalha, né? Mas no começo, sim, né? Eu acho que no final acaba tendo muitas formulinhas para cá, para lá, tá, não sei o quê, e a gente não. E no cotidiano a gente não precisa disso. O que a gente precisa é de ter o conhecimento de como conduzir algum raciocínio, identificar situações comuns a vários momentos, várias coisas na matemática, e aí isso sim vai
vai trazer um conhecimento matemático. Eu acho que matemática, assim como uma matemática básica, é essencial para a cidadania, né? Para você não ser enganado, não ser ludibriado, né? Assim como outras coisas também são. Não estou dizendo que é só matemática, né? Você tem que ter um conhecimento histórico do que aconteceu na sua sociedade, etc. E tal. Mas a matemática é uma das coisas que a gente tem que ter, né? E é uma pena que as pessoas muitas vezes se afastam desse conhecimento, mesmo conhecimento básico. Não estou falando de pesquisa, não estou falando de um cara que se envolva com matemática mais aprofundadamente, como é o meu caso, né? Quer dizer, eu gosto de matemática, eu faço matemática e tal, mas é aquela coisa mais básica, é saber identificar um raciocínio lógico, saber identificar padrões de comportamento, padrões tudo isso vem dentro, num treinamento matemático, ajuda bastante, né? E eu acho que então que se cria assim, um mito e que que acaba afastando as pessoas da matemática, e isso é muito ruim, né? Não é raro a gente, muitas vezes, uma coisa bem básica do cotidiano, né? Muitas vezes você está fazendo uma certa compra no supermercado, etc. Coloca uma nota de R$20 para pagar alguma coisa de R$17, ou o que seja, e a pessoa precisa pegar uma maquininha de calcular para saber qual que é o troco, né? E se errou na coisa lá e resolve te dar R$30 de troco, não percebe que tem alguma coisa errada, né? Então é esse tipo de coisa que muitas vezes no básico da vida a gente começa a perceber que as pessoas não têm uma noção do que é matemática, de uma coisa, e eu estou falando coisa bem básica, né? Quer dizer, eventualmente uma conta bem simples, né? E a maneira como muitas vezes a gente é enganado na cobrança de juros e etc., nas prestações, então, uma conta básica vai mostrar que você ajudaria, digamos, a mostrar para as pessoas que eu estou sendo explorado nessa compra, não estou sendo explorado, etc. e tal, né? Bom, então isso é um aspecto, né? Quer dizer, olhar a matemática como mito tem sido uma coisa na sociedade aí, e que a gente tenta, de alguma maneira, desmistificar, né? Eu, como professor, eu acho que essa talvez eu me coloco que, digamos, o que eu mais gosto de fazer, na realidade, é tentar passar o meu conhecimento para frente, né? Meu pouco conhecimento para frente e tal, não sei o quê. O título de professor, para mim, é ainda o que mais eu gosto de carregar comigo, né? Então tem esse aspecto, né? Por outro lado, eu gostaria de falar, talvez, então, agora um pouco mais sobre o que tem aí na matemática, no nosso cotidiano, etc. E tal. E tem uma primeira diferenciação, muitas vezes, que a gente faz entre a matemática mais aplicada e uma matemática mais pura, né? Isso vem, inclusive, desde o começo, né? Na história da matemática, isso é bastante claro, né? Quando você pegar qualquer livro de história da matemática, ele vai ter o primeiro capítulo, na verdade, um primeiro capítulo meio de primórdios e falar e que é meio vago porque não se tem registros, e então a gente fica muita especulação, tal, não sei o quê. Depois o segundo capítulo de matemática digamos na Mesopotâmia e Egito, que geralmente é o foco principal, porque você tem registros dessa época, você tem os tablets, né, de argila da época da Mesopotâmia, e tem os papiros da época dos egípcios, tal, não sei o quê. E o terceiro capítulo já a Grécia. Então, restringir só um pouquinho nesse pedaço aí, né? A matemática, ela surge
como a necessidade de contagem e também de um pouco de geometria, né? Quando você pensa no Egito, né? Bom, tanto o Egito quanto a Mesopotâmia foram civilizações que foram criadas, que surgiram, né, ao longo de rios, né? Isso foi uma característica que apareceu muito frequentemente quando o Homo sapiens deixou de ser nômade e ficou mais sedentário, né? Então as civilizações começaram a ficar ao longo do rio para a agricultura que está crescendo, a domesticação dos animais, etc. E tal. Então nesse primeiro momento, tanto num quanto no outro, o que aparece muito é uma matemática aplicada, né? No caso dos egípcios, isso é mais claro, por causa das cheias do rio Nilo. Você tem as margens, elas são fertilizadas, né, pelas cheias, depois a água recua e aí você tem que refazer uma medição de terrenos das pessoas, né? Então você tinha muito da geometria sendo desenvolvida aí para você fazer a remarcação das terras, etc. e tal, né? Então tem um aspecto muito prático, matemática aí, e também contagem de animais, de produtos, etc. e tal, né? E em algum momento essa matemática começa a ficar um pouco mais teórica, e é o que reflete na Grécia, né? Grécia clássica, né? Em que aí tem um famoso texto, que é Elementos de Euclides, em que a matemática é apresentada, na época a geometria é apresentada de uma forma mais rigorosa, dedutiva. Então você começa com os axiomas, aí tem os resultados, os teoremas, etc. e tal, né? Mas tem características especiais. Tem a característica de que ela fica uma matemática mais pura, digamos assim, no sentido em oposição à matemática aplicada, né? Muito do trabalho de Euclides é um trabalho que você pode olhar assim, mas não tem uma aplicação imediata como tinha a aplicação de medir, redividir o terreno, etc. e tal, tá? E por isso que nesse momento é que é considerado que a matemática começa nesse momento na Grécia, né, em que existe o desenvolvimento lógico-dedutivo da área, né? É claro que isso é uma coisa interessante dos livros, né? Quer dizer, eu falei, entre o capítulo 2 e o capítulo 3 devia ter um capítulo 2,5 que explicasse como é que foi feita a transição, né? É lógico que tem muita especulação, porque você não tem o material, né? Você não tem, né? A história depende você interpreta um montão de coisa, mas você precisa do elemento, do registro, de algum elemento para poder basear a sua especulação, a sua interpretação, né? E aí se perde muito, quer dizer, não tem muito disso. Mesmo os livros de Euclides, o que se tem, pouca coisa sobreviveu, e sobreviveu através de traduções, né? Então tem a tradução para o árabe, depois a tradução do árabe para o latim. Então tem textos que você não conhece o original em grego, você conhece só uma segunda tradução, né? E que muita coisa se perde nessas traduções, tá? Mas mesmo assim, a maneira como o texto de Euclides é organizado, ele deixa claro que é uma modificação muito grande em relação ao que a gente tinha antes, né? E isso até hoje a gente usa. Uma matemática que a gente tem, matemática que a gente chama de matemática pura, é uma matemática lógico-dedutiva, muito baseada nesse tipo. Você tem os axiomas, e aí a partir dos axiomas, usando regras lógicas, você vai conseguindo os resultados, né? Se a gente pegar mesmo um artigo científico de agora, muito raramente vai fugir desse padrão, né? Então é uma coisa que, mesmo com toda a filosofia da matemática que tenta buscar outros, né, olhar a matemática muitas vezes de outra maneira, esse é um padrão que tem desde aquela época. Então esse é o começo da história, tá? E ao longo dos séculos a matemática sempre teve essa dualidade, né? Matemáticos trabalhando com
com a matemática pura, né, no sentido de que, vamos colocar dessa maneira, é uma matemática desenvolvida que não dá para se esperar uma aplicação para o dia seguinte, digamos assim. Você não está fazendo uma aplicação para o dia seguinte. E a matemática aplicada você tem uma certa, você tem um objetivo mais imediato, né? Não quero, a ideia aqui não é olhar, isso é melhor do que aquilo, não sei o que. São duas vertentes da matemática que são importantes e é um pouco isso que eu quero falar daqui a pouco, né? Que mesmo a matemática que não tem algo imediatista, né, uma aplicação imediatista, mesmo essa matemática ela é útil em coisas que a gente tem no nosso cotidiano aí, né? Então, ao longo do tempo, sempre teve essa dualidade, né? Em alguns momentos da história da humanidade, pensou-se mais em matemática aplicada, em outros momentos pensou-se mais em matemática pura, né? E eu acho que é justamente nessa junção aí que a gente consegue fazer o desenvolvimento, né? É importante a gente ter em mente, e aí vou abrir um parênteses aí, porque não é só na matemática que tem essa dualidade, tem muitas outras ciências. Você tem essa busca muitas vezes de, mas para que serve isso, né? Para que serve esse tipo de coisa? Para que serve essa pesquisa? Para que serve? Muitas vezes não serve para nada se eu pensar com o olhar de que, amanhã eu posso ganhar dinheiro com isso. Não, você não vai ganhar dinheiro com isso amanhã, mas você está criando um conhecimento na sociedade, um conhecimento humano, que vai te enriquecer a sociedade de alguma maneira, né? E a história é cheia dessas coisas, de certas descobertas científicas que em algum momento você olha, para que serve isso? E ela tem uma aplicação, né? Mas na física, o caso clássico é o laser, né? O laser ele foi criado, né, meio como na brincadeira, não sei o que, e tem que ver a quantidade de aplicações que tem atualmente o laser, né? Então, voltando para a matemática, a gente ou voltando um pouco para esse parênteses que eu abri aí, eu acho que é importante a gente ter em mente que a ciência básica, a ciência não aplicável imediatamente, ela é importante na sociedade, né? E em momentos talvez complicados da nossa sociedade, as pessoas muitas vezes esquecem disso, né? Então, hoje mesmo, né, está tendo a manifestação aí por dinheiro para a universidade, dinheiro para pesquisa, dinheiro para ensino, não sei, que é importante que a gente tenha em mente que a gente não pode ser só utilitário, no sentido de que, a ciência básica não serve para nada, vamos deixar de lado, vamos só investir naquilo que pode virar dinheiro amanhã, né? Então, fechando parênteses, eu acho que na matemática tem muito disso, né? Ainda tem muita gente que fica, uma matemática mais pura não serve para nada, não sei o que, etc. E tal, né? E isso não é verdade, né? A gente, eu gostaria de comentar algum par de exemplos aí de coisas que são bastante úteis agora no nosso dia a dia, né? E que surgiram de uma matemática básica, uma matemática mais lúdica de alguma maneira, né? Então, o primeiro exemplo, eu poderia mencionar a criptografia, né? A criptografia, né? Então você vai naquele caixa eletrônico, coloca o cartão ali, então não sei o quê, e em menos de 2 minutos,
números que você coloca lá na máquina, não sei o que, a máquina te dá um dinheiro, tal, não sei o que, né? É lógico que por trás de tudo isso tem toda uma tecnologia, não só física, mas tem uma matemática aí, né? Porque a informação de que você tem dinheiro disponível na sua conta, ou que você pode tirar aquele dinheiro, não está naquela máquina. Ela está num certo computador central, é lógico. Né? Não pode estar todas as informações, as senhas e tudo, não sei o que, em cada máquina. Daquilo, né? Isso, inclusive, por questão de segurança, isso não funcionaria. Né? Porque senão, se tivesse uma máquina, um caixa eletrônico, todas as informações de todos os clientes do banco, ficava muito fácil de algum ladrão conseguir essas informações. Era só roubar a máquina. Né? Então, você tem que ter uma maneira a informação está à distância, mas também você não conseguir, quando a informação vai e volta desse computador central, não tem interferência, alguém que possa roubar sua senha. Tá? Então, isso é criptografia. Né? Então, você coloca lá todas as informações que você digita no terminal, vai ser codificado de alguma maneira, vai ser enviado para essa central, lá vai ser decodificado, aí dá OK. Então, nesse daí então esse cara tem esse dinheiro na conta, pode retirar esse valor e a senha está correta. Né? Então, toda essa informação passa. Né? E é uma coisa extremamente sofisticada essa informação atualmente, né? Porque você pode fisicamente, existe maneiras fisicamente, você conseguir ler essa informação que sai do caixa pro central. Então tem que ir codificado, né? E ao longo do tempo, né? A história, tem um livro muito interessante sobre a história dos códigos, né? É interessante ver como os códigos vão se sofisticando na medida em que você tem tecnologia para quebrar. Né? Então, os códigos os primeiros códigos na época romana, tal, não sei o que, eles embaralhavam as letras, né? E aí mandavam, né? E aí descobre-se que esse daí, né, atualmente, isso é uma forma fácil. Qualquer embaralhamento de letras que você consiga pegar uma mensagem e trocar as letras de lugar, tal, não sei o quê, por mais sofisticado que você pega esse embaralhamento, é um código facilmente decodificado. Né? Então as coisas vão sendo aprimoradas, etc. E tal. E atualmente o que você tem é um código que, nesse momento, é claro, né, você não consegue decodificar, né, não consegue, você pode interferir, ler a informação, está codificado, mas você não sabe o que está por trás. E isso depende de uma continha matemática que já era conhecida no século XVI. Né? Um dos matemáticos que provou alguns resultadozinhos que dão base a essa codificação e decodificação é um matemático chamado Fermat. E é século XVI, aliás, ele não era um matemático, né? Ele fazia matemática de forma lúdica. Ele era um advogado. Ele era advogado e fazia matemática nas horas vagas, etc. E tal. Naquela época parecia que existia muito mais horas vagas. Atualmente a gente não consegue hora vaga de jeito nenhum, né? A gente fica correndo o tempo todo. Mas o cara conseguia trabalhar e ainda fazia matemática de muita boa qualidade, né? E aí, como eu disse, né, de forma lúdica, ele não tinha um objetivo de, eventualmente, eu quero trabalhar nesse problema para conseguir fazer isso. Né? É lógico, ele teve uma parte do trabalho dele que foi mais aplicado, tal, mas essa parte de teoria dos números, tal, não sei o quê, ele fazia e mandava correspondência, escrevia para outros matemáticos, discutia, etc. E tal, e foi desenvolvendo toda uma teoria lá que proporciona. Então, a matemática em si, para construir esse código, já existia desde o século XVI, né? 16, 17 e tal. Só que
você precisa, por outro lado, de uma tecnologia, né? Porque a parte matemática que está por trás, vamos falar só um pouquinho, né, da parte técnica aí, mas ela é bastante simples de alguma maneira. É o seguinte: você trabalha com números primos. Os números primos são números que você não consegue dividir por outros números, a não ser o próprio número 1. Né? Então, por exemplo, número 3, você não consegue, não tem outros divisores a não ser o 1 e o 3. O número 5 tem só 1 e 5 como divisores. Mas o 4, por exemplo, você tem o número 2, que é divisor, etc. E tal. O 6 tem o número 2, 3. Então, os números primos são aqueles que você não consegue dividir a não ser pelo número próprio ou por 1. Tá? Então, o código é feito da seguinte maneira. Se você tem... você escolhe 2 números primos, tá? E aí multiplica esses 2 e escolhe um outro número que é relacionado com eles. Depois, se precisar, eu até falo como é que é a relação. Então, você divulga esse número, esses 2 números, o número que é o produto dos primos e esse outro número. Tá? Então, isso é o que a gente chama de chave pública. Qualquer pessoa que queira codificar uma mensagem usa esses valores. Então, por exemplo, eu quero mandar uma mensagem para uma outra pessoa. Né? Então, essa outra pessoa divulga esses números, aí eu vou pegar isso daí, codifico a minha mensagem e mando. Tá? Mas só ela consegue decodificar porque ela conhece os números primos iniciais. Tá? Então, é isso que acontece. Tem uma chave pública que... Por exemplo, no banco, o banco deixa claro qual que é a chave pública, não tem, né, não é segredo, mas só ele consegue decodificar, porque só ele que sabe aquele número grande lá, quais são os primos que estão, qual o produto de primos que tem. Tá? Como é que você... e aí ele consegue decodificar, né? E aí depois ele manda a informação para o outro lado dessa mesma maneira. Tá? Agora, como é que eu consigo quebrar esse código, digamos, de alguma maneira? Eu só consigo quebrar esse código se eu conseguir achar, a partir do número que é o produto, os 2 primos que estão multiplicados. Então, por exemplo, se eu pego o primo 3 e o primo 7, eu multiplico os dois, dá 21, e aí... é divulgado só o número 21. Tá? É claro que um número pequeno assim eu consigo saber, bom, esse é 3 vezes 7. Tá? Mas se eu pego um número muito grande, um primo muito grande, outro 2 primos muito grandes e multiplico e divulgo o número grande, eu vou precisar de um computador extremamente potente para fazer essa decodificação, essa quebra entre os 2 números primos. E é isso que está baseado. Né? A parte matemática porque como é que eu codifico, como é que eu decodifico, é que eu digo que era já conhecido desde do século XVII, né? E o que acontece é que atualmente os computadores, por mais potentes que eles sejam, eles não conseguem, eles têm uma dificuldade ainda, o cálculo para você pegar um número e escrever como sendo o produto de 2 outros, esse cálculo é muito, muito demorado. Né? Eu estava vendo hoje de manhã, se eu me lembro bem, se eu pegar 2 primos grandes, né, cada um com 150 casas decimais, alguma coisa assim, com 150 posições, né, e multiplicar, um computador para decodificar isso, né, mesmo colocando 100 milhões de computadores trabalhando em paralelo, ia demorar 1000 anos para fazer isso. Tá? É lógico, a gente não precisa nada disso, né, porque nessa transação de eu pegar mandar a senha e pegar o dinheiro, bom, se o cara daqui a 10 anos conseguir decodificar minha senha, bom, já mudei o banco, já mudei a senha, já mudei o cartão, então não é tão importante assim. Então nem precisa de números tão grandes quanto esse aí. Né? E
Então, é uma coisa interessante. Enquanto você tiver computadores, né, enquanto você não tiver computadores tão potentes que consiga fazer essa decomposição rapidamente, você não consegue quebrar esse código, né? E os bancos ficam mudando a cada dia esses números, etc. e tal. Então, o que serve para um não vai servir para outro, etc. e tal. Tem uma série de protocolos de segurança a mais aí nessa história, tá? Mas isso eu quero dizer, né? Quer dizer, você tem uma coisa que é absolutamente atual, né? Que é a codificação que é necessária fazer, e não é só no banco, mas em outros lugares também, né? E que baseado numa continha relativamente simples né, da Renascença, né? Mesmo atualmente, né, o WhatsApp, né, recentemente apareceu aquele troço, os códigos, as mensagens vão ser criptografadas e não sei o que, ninguém vai poder ler, não sei o que. Tá. Então tem outro tipo de criptografia ali, mas também, em geral, a parte matemática é a que menos, a parte menos difícil, digamos assim, a parte mais difícil é você ter o computador para fazer todas essas continhas, né? Então, um outro exemplo é o que a gente tem no Google, por exemplo, né? A gente pega, isso é uma coisa da década de 80, matemática, o esquema, né, do Google talvez tenha sido organizado na década de 80, mas a matemática que está por trás, a parte que está por trás do ordenamento do Google, isso, sei lá, talvez tenha 200 anos, eu não sei o quê, porque é um sistema linear que você consegue fazer, né? Então, o que acontece? O Google, né, é um de busca, né? Então você tem o quê? Você coloca uma palavra-chave, né? E a partir dessa palavra-chave você quer ver todas as páginas que tem aquela palavra-chave, onde aparece aquela palavra. Só que você não quer ver de forma aleatória, você quer ver por importância, de alguma maneira, né? Então as mais importantes estão lá. Tá? Então, por exemplo, você vai lá, você coloca lá São Paulo e Santos, né? Que São Paulo ganhou do Santos, né? No final de semana, tal, não sei o quê. Então você coloca lá essa palavra, lá, não sei o quê, ele vai colocar, provavelmente Globo Esporte em primeiro lugar, Record, tal, não sei o que, vários programas, eventualmente, de esportes, sites, etc. Então, ele vai listar de uma certa maneira que você vai achar, é razoável que seja esse no primeiro lugar. Né? Não vai aparecer em primeiro lugar um site de um torcedor são paulino perdido lá no meio de Rondônia, que escreveu um comentáriozinho no blog que só ele leu. Né? Isso não vai aparecer como primeiro lugar. Né? Agora, como é que você faz isso? Né? A gente coloca uma palavra-chave e não é raro aparecer lá, 2 milhões de páginas, 2 milhões de páginas acessadas, uns números absurdos, né? E tudo em 0,5 segundos, tal, né? Então, por um lado, o Google, o sucesso do Google é, de um lado, ele tem um banco de dados ele varre toda a internet algumas vezes por dia, né? E que vai montando esse banco de dados com as palavras-chave, algumas padrões, outras nem tanto, né? Então ele tem que ter uma maneira de identificar rapidamente isso, mas também, além disso, colocar em ordem. Né? E essa é a parte que entra na matemática mais que foi o grande segredo do Google, que já existiam outros buscadores antes, né? Mas o Google ele conseguiu, que é o que chama de PageRank, ele colocar um ranking nas páginas. E como é que foi feito, né? Então a ideia é o seguinte: uma página é mais importante que a outra se ela pode ser acessada
por várias outras páginas, né? É claro que não é só o número de acessos, porque isso você consegue atualmente, e já há algum tempo, você consegue burlar isso. Então alguém compra um robozinho, né, que ele chama, né, e vai acessando uma certa página. Então você aumenta aquilo de forma absurda a página, né, o número de acessos àquela página, e aí poderia parecer que ela é mais importante que a outra. Não. Então, leva-se em conta a quantidade de páginas que tem links para aquela página. Tá? Então, por exemplo, lá, a Folha de São Paulo tem um link de outras páginas que estão indicando lá. Né? Então, você vai olhando esse número de que eles chamam de back pages, né? As páginas anteriores que são levadas lá. Tá? Então, se uma página é isolada, né? Se eu crio uma página aqui e ninguém acessa de outro lugar, então essa página é fraca, digamos assim, do ponto de vista do ranqueamento. Tá? Mas mais do que isso, eles levam em consideração também um peso em cada uma das páginas que acessam aquilo de forma iterada. Então, essa página é mais importante que essa, né, e de uma terceira. Então, o peso que cada uma dessas duas levando aquela lá é diferenciado. Então, quer dizer, eu não quero entrar na tecnicalidade toda. Monta-se um sistema linear, né? E aí a resolução do sistema linear vai dizer qual que é o primeiro e qual o segundo. É claro que atualmente o Google, atualmente, ou já faz um certo tempo, eles têm colocado alguns elementos de ordem financeira na história. Então, uma página também é mais importante se alguém deposita mais lá na continha deles. Né? Então, você tem esse... mas eles têm que trabalhar com essas duas coisas em simultâneo, etc. E tal, né? Quer dizer, um Google puro, né, de talvez 5 anos atrás, 10 anos atrás, sei lá quando, se dava o ranqueamento, realmente era a realidade. Agora, você tem outros fatores aí que aparecem na história. E mais do que isso, né, eu estou aqui no meu computador, né, estou aqui ligado na internet, então não sei o quê, né, aí de alguma maneira eu estou ligado no Facebook ou qualquer outra rede social, e aí as informações daquilo que eu vou fazendo no dia a dia estão sendo coletadas. Né? Então, se eu chego lá no computador e coloco uma certa palavra-chave, ele vai olhar, esse computador, a pessoa que está manuseando esse computador tem interesse em certas coisas. Então, se ele, por algum motivo, desconfiar que eu sou matemático, né, e colocar alguma coisa, alguma palavra que possa ter, digamos, a ver com matemática ou com medicina, por exemplo, mas se ele desconfiar que o meu interesse maior é matemática, ele vai puxar as páginas correspondentes daquele lado e não do outro, mesmo que aquelas outras páginas sejam mais importantes, né? Assim, ou mais acessadas. Tá? Eu tenho, sei lá, como eu tenho ficado meio ligado nessas coisas aí, inclusive para tentar entender como é que funciona essas coisas, né? Acontecem umas coisas interessantes, né? Outro dia, porque eu tenho livros didáticos, né? Então eu tenho um livro de cálculo que eu queria ver se ainda estava à venda numa certa livraria. Eu fui lá, entrei na livraria, não sei o que, achei o livro, bonitinho, está aí, não sei o que, ainda tem disponível, não sei o que, fechei, né? Aí você abriu o Facebook, não sei o que, aparece no canto assim uma propaganda de vendendo o livro para mim, né? Falei, mas eu não quero comprar esse livro, não sei o quê. Mas ele ficava insistindo, outros lugares, qualquer lugar que estava mais barato, e não sei o quê, e livros parecidos e tal, não sei o quê. Quer dizer, o computador, é claro, ele não conseguiu identificar que eu era o autor e que, portanto, eventualmente não estaria tão interessado nisso, mas identificou que naquele computador tinha alguém que tinha interesse naquele livro. Então, eu vou descarregar naquele cara, até que ele compre o livro, tal, não sei o quê.
os vários lugares em que esse livro tem, né? Ou, por exemplo, quando você, né, isso já aconteceu várias vezes também, né? Reserva o hotel num certo lugar e logo em seguida começa a surgir, mas comprar passagem para aquele lugar, ou alugar um carro, ou, né, qualquer coisa lá, né? Mas tudo relacionado com aquele lugar. Inclusive, muitas vezes já reservei o hotel, mas eles ficam insistindo para que eu reserve outro hotel também, né? Então, é incrível como esse tipo de informações estão sendo utilizadas, né? E formando o perfil da pessoa, etc. e tal, né? E por trás disso tem manusear essas informações todas, tem muita matemática, né? Existe atualmente uma linha de pesquisa e de matemática que que é justamente o tratamento de grandes arquivos, grandes dados, o Big Data, né, que a gente chama. Que é o seguinte: você tem uma informação, uma quantidade de informação sobre uma certa pessoa, sobre uma certa situação, e você tem que lidar com essas informações, né? Então, por exemplo, as informações que eles conseguem coletar sobre a gente no dia a dia, usando as redes sociais, que seja Twitter, Facebook, muitas vezes agora e-mail também, né, você usa o Gmail, por exemplo, quem usa Gmail está lá o tempo todo sendo escrutinado pelo Google. Então ele tem uma quantidade imensa de informações sobre você e ele precisa de alguma forma simplificar isso com o objetivo final, que é efetivamente vender alguma coisa para você, né? Então ele precisa saber qual que é o seu interesse, identificar seus interesses, e isso tudo vai estar conectado. Então, e aí como é que você faz esse tratamento, né? Independentemente do tipo de dados, que pode até ser do tipo de dados que nem precisa ser para criar o perfil de uma pessoa, mas, por exemplo, você quer saber como é que é o desenvolvimento de uma doença num certo país, aí você coleta todos os dados de todas as pessoas que têm essa doença, e aí uma infinidade de dados. Aí você tentar buscar os padrões aí no meio dessa história para ajudar, né, no caso aí da doença, para ter tratamento, uma política pública eventualmente, né? Então tem toda uma teoria, tem toda uma linha de pesquisa, melhor dizendo, né, na matemática para tratamento de dados, que envolve computação, obviamente, estatística, modelagem, que é uma maneira de matemática que é uma das linhas da matemática aplicada, né? E por trás de tudo isso, você vai sempre identificar a matemática pura aqui, ali, então não sei o quê, né? Então, quando a gente olha nosso cotidiano, nós estamos dependendo da matemática o tempo todo, né? Para bem ou para mal, né? A gente acaba vivendo agora uma sociedade em que a utilização desses dados é o que talvez seja, nem dá para falar mais do futuro, é o presente, né? Recentemente apareceu uma matéria lá naquela revista inglesa The Economist, que dizia que no começo do século XX, as 10 empresas mais valiosas no mercado eram empresas relacionadas com energia, né? Então, a maior parte petroleiros, petrolíferos, etc. e tal, tá? No século XXI, no começo do século XXI, as 10 mais valiosas são Microsoft, todas aquelas ligadas com o tratamento de dados, né? Então você tem, né, não dá para comparar em termos de valores, né, porque você tem um século de diferença aí, a desvalorização do dinheiro, etc. e tal, mas as mais valiosas, há um tempo atrás, eram coisas físicas, né? Agora não, são coisas
né, de alguma forma abstratas, né? Quer dizer, você falar que a Microsoft é uma empresa extremamente poderosa em termos, porque ele trata com dados, né? E quem tiver esse domínio desses dados vai ter a possibilidade de fazer vendas e de fazer trabalhar com esse tipo de mercado aí, né? Então tem um passo muito grande ainda para ser evoluído, né? Então, porque, por exemplo, eu fico brincando aí, tentar vender o meu livro para mim e tal, não sei o quê. Quer dizer, em algum momento eu tinha que ter identificado de que eu não estou interessado no livro, né? Por conta de que, né, eu estava com o meu Facebook aberto, né? Então, bom, o nome está lá, né? O nome do autor está lá. Então, de alguma forma, não é difícil eles compararem e saberem que, eventualmente, o usuário daquela máquina talvez não fosse, mas talvez, mas é um passo para mim, de certa forma, né? Acho que até, quer dizer, eu conto como anedota isso, tal, não sei o quê, mas eu fico às vezes preocupado com esse tipo de coisa, que tipo de informação que esses caras têm e sobre a gente que a gente não gostaria que eles tivessem, né? E que tipo de manipulação a gente está sendo muitas vezes sendo levado, tá? Então, talvez eu esteja desviando um pouco do assunto aqui, né? Mas o que eu quero dizer é que a matemática está em todos os cantos que a gente olha, de uma forma ou mais explícita ou menos explícita, né? Acontece muitas vezes que a gente, por exemplo, quando você pega né, vou pegar mais um exemplo de modelagem, por exemplo, né? Uma coisa extremamente difícil de se fazer é prever o tempo, né? A gente sabe da prática isso, né? A gente aparece lá, né, no Jornal Nacional, Maju, falando, amanhã vai chover e não sei o que, no dia seguinte não chove, aí ela tenta justificar, não é porque essa escadinha aqui desceu para cá e não sei o que e tal, né? E atualmente ela, né, no Jornal Nacional aparece frequentemente, muitas vezes um mapa do Brasil, né? E aparece umas nuvenzinhas andando para cá e para lá, e vai e vem e tal, não sei o que. E ela começa, aqui tem grande chance de chover e não sei o que, né? A previsão do tempo, ela depende de fatores, de inúmeros fatores, né? E medições em distâncias pequenas, né? Então não adianta eu saber, no estado de São Paulo o vento está dessa direção, a umidade é tanto, a temperatura é tanto. Quer dizer, o estado de São Paulo é muito grande para essa medição. Eu vou ter que fazer medições a cada, sei lá, talvez para ser mais preciso, ou uma precisão razoável, as medições têm que ser a cada 100 metros de distância, 200, quer dizer, depende do grau de previsão, né? Então, o que acontece? Eles têm previsões macros, né? Tem medições macros, e aí tentam fazer a modelagem. Começando dessa maneira, o que pode acontecer? Aí faz uma previsão, vai chover aqui. Aí faz uma outra, não vai chover. Fazem várias vezes as previsões, por isso aquelas nuvenzinhas que vão e voltam, não sei o quê. E aí você tem a porcentagem para cá e para lá, tal, não sei o quê, né? E o que é interessante é que por trás dessa toda essa teoria aí tem uma teoria matemática que é extremamente sofisticada nessa história, né? Né, é o que a gente chama de sistemas dinâmicos, né? Quer dizer, as coisas mudam muito rapidamente, né? Tem uma frase que é interessante, que uma perturbação aqui pode afetar daqui a alguns meses
né, a temperatura ou o tempo no outro lado do planeta, né? Então é aquele troço, uma borboleta bate as asas em São Paulo e 2 meses depois tem um furacão lá na China, né? Por conta disso. É lógico, é um pouco exagerado, um pouco né, para a gente assustar um pouco as pessoas, não sei o quê, mas as pequenas variações que acontecem em um certo lugar, elas vão se propagando de tal maneira que fazem fazer a coisa modificar lá no fundo. Tá? Então, de repente, vamos fazer a previsão do tempo para amanhã, mas se eu, por exemplo, de repente, aqui eu faço um soprão mais forte aqui, isso não estava contabilizado na previsão e pode ser que esse soprão que eu der aqui modifique um pouco os ventos e etc. e tal. Quer dizer, estou exagerando também um pouco, só para brincar um pouco com a ideia, né? Mas qualquer modificação, por menor que seja, pode fazer ao longo de um certo tempo afetar a coisa. Então, tanto que as previsões, né, frequentemente a gente escuta, a nossa previsão é que amanhã vai chover, tem 80% de chance, no outro dia tem 40%, mas amanhã a gente dá uma atualização sobre essa coisa, tal, não sei o quê. Por quê? Porque aí amanhã já vai ter os dados do que aconteceu hoje e aí ele pode refazer a previsão. Tá? Então então nessas pequenas coisinhas aí, a gente olha assim, como é que esses caras não conseguem fazer uma previsão do tempo? Né? Como é que não? Mas tem muita matemática lá, muita tecnologia por trás e realmente é um processo complicado e que depende de uma teoria matemática que explica essa dificuldade. Né? A gente nunca vai ter 100% de certeza da previsão do tempo, por melhores que sejam as medições, e por melhores que sejam os computadores que vão fazer essas previsões. Né? Quer dizer, mas é muito. A previsão é muito melhor agora do que há 20 a 30 anos atrás. Eu lembro quando estava fazendo meu doutorado, tinha um colega que dizia o seguinte: eu olho o jornal hoje e falo, amanhã tem 50% de chance de piorar o tempo e 50% de melhorar o tempo. E ele dizia, eu acertava em 50% das vezes. Né? Quer dizer, não era nada. Né? Quer dizer, ou vai piorar ou vai melhorar. Quer dizer, então você acerta. Né? E aí ele falava, isso era mais, e essa previsão era melhor do que a previsão que o pessoal fazia, que tinha um acerto de 40%. Né? Então, eu chutando que vai piorar o tempo, eu acerto 50%. E o pessoal com todas as continhas, isso eu estou falando de 30 anos atrás, né? Todas as continhas tinham um grau de acerto de 40%. Né? Então, por que está fazendo tudo isso? Né? Mas a coisa melhorou muito, obviamente. Nós temos uma tecnologia muito maior, temos uma matemática muito mais desenvolvida, etc. E tal, tá? Eu acho que, será, a ideia talvez seja ver se vocês têm perguntas, comentários e a gente conversar um pouco tal, e senão posso seguir aqui falando mais algumas coisinhas. Sobre ainda essa questão do clima, né? É baseado em modelos, né? Que eles falam, os modelos, segundo os modelos, né? Mas isso é matemático, mas tem um sentido, vamos dizer, histórico também, um levantamento de situações históricas em que se vem uma frente fria lá no Rio Grande do Sul, em 3 dias, pela média lá da velocidade do vento, vai chegar em São Paulo. Como aconteceu hoje, foi tudo dentro, parece combinado, entre o tempo mesmo e as previsões do pessoal. Né? Só não veio a chuva ainda. Sim. Falaram que à tarde ia chover, né? Ou ia chover a qualquer momento. Né? Eu sei que eu saí da minha casa e andei assim, 100 metros mais ou menos,
e saí com o sol, e quando cheguei do outro lado já estava o céu absolutamente nevoado, né? Então a minha questão é um pouco essa, quer dizer, tem essa dimensão de um histórico, mais do que simplesmente um modelo matemático, no sentido de que, sei lá, dado tal unidade do ar, e, vamos dizer, físico-matemático. Agora, quando vim, estava chovendo. Não era chuva assim, mas. Estava chovendo. Eu acho que é por causa do satélite artificial, toda a velocidade dos ventos, tem toda essa informação em conjunto, acerta mais, né? A natureza afeta alguma coisa e aquela previsão não funciona, mas eles acertam bastante. Eles estão acertando mais agora, isso é verdade. O que acontece? Quando você vai fazer a previsão, aí eu acho que o que aconteceu antes não é tão importante assim. É lógico que são dados que como é que eu poderia dizer? Quer dizer, são dados, quer dizer, o vento numa certa direção, ele sabe que tem a reação seguinte, né? Mas não é usado, digamos, eu acho que os dados anteriores. O que acontece muitas vezes, e aí a gente tem que tomar, aí são dois tipos de análise, né? Uma é a previsão. Então você pega, nesse momento eu tenho a temperatura tal, umidade tal, vento tal, não sei o que, eu vou ver que a partir desses dados o que pode acontecer, né? Então eu faço várias simulações e chego no que eu queria. Tá? Isso é uma coisa. Uma outra coisa que também muitas vezes aparece com os dados que é feito, mas não é como previsão, mas é feito uma análise dos dados anteriores, né? E a partir daí você pode, posso prever que vai ter alguma coisa, por exemplo, a questão do aquecimento global. Né? Você não está você não está prevendo que a temperatura vai crescer por causa das condições desse momento, mas você vai estar prevendo que as condições, que a temperatura vai crescer, porque você tem um histórico que está mostrando que a temperatura está crescendo. Né? Então depende do tipo de previsão que você quer fazer, se você usa o histórico, né? E aí o histórico não é tão grande, porque as medições boas, né? Você não tem milênios de medições, né? Você tem 100 anos, ou talvez menos, de previsões, de medições boas de temperatura para fazer a história. É lógico, você pode até, né, por análises mais para trás, você saber, teve a era glacial, teve não sei o quê, então você consegue fazer esse tipo de coisa, mas não é aquela previsão, não é aquela medição concreta de dia a dia, tá? Então, quando tem a história, daqui para frente, se continuarmos nessa história, você tem uma tendência de crescimento. Isso você está olhando o passado. Outra coisa é, o que vai acontecer amanhã, né? Aí você tem que olhar os dados do momento, né? Por isso que eu digo que, se 3 semanas atrás veio uma frente fria parecida, ele pode ter tido um comportamento diferente da frente fria que tem tendo agora. Porque justamente é o que eu estava falando, uma pequena modificação modifica o resto, pode modificar o entorno. Tá? Então, você nunca vai ter as mesmas condições iniciais exatamente iguais. Né? Você tem alguns parâmetros que são em comum e outros não. Tá? Então, a previsão ela é feita a partir dos dados que você tem mais localmente, se não é uma análise histórica. Agora, como eu disse, né, para você pensar no aquecimento global ou nesse outro tipo de previsão que não é pontual, mas olhar mais para frente, o comportamento, digamos assim, aí sim a série histórica é importante. Tá? Então tem esses dois tipos de situações que você pode fazer.
né? Agora, é interessante que a gente olha, né, é um certo consenso entre o pessoal da ciência que está tendo o aquecimento global, etc. e tal, existem as explicações, tal, não sei o quê. Agora, eu li recentemente um texto em que o cara faz uma análise interessante, né? Porque ele diz o seguinte: olha, pode até ser seja um aquecimento global, mas pelos dados que você tem, os dados concretos, eles são muito poucos para você fazer uma conclusão efetivamente nessa direção. Por quê? Porque aí ele faz uma análise mais global e ele identifica ao longo da história tal, que tem alguns momentos que a temperatura sobe um pouquinho mais do que a média. E que nem por isso depois não voltou para um outro patamar, né? Então, uma discussão aí sim, uma discussão científica, é diferente daquele cara que chega assim: não tem aquecimento global, vamos queimar combustível à vontade, que não tem problema, não sei o que e tal. Quer dizer, que é a negação da ciência, né? E o outro, uma análise mais aprofundada, com uma certa teoria diferente, etc. e tal, né? Então, é interessante ver essa comparação. Eu, particularmente, acho que me convence mais a teoria dizendo que vai ter o aquecimento global. Mas tem essa outra vertente que diz: olha, não dá para chegar a essa conclusão. Pode ser que tenha só um aquecimento pequeno nesse momento na Terra, mas que depois de algumas centenas de anos vai voltar ao patamar anterior, né? Mas, por outro lado, tem outras medições que dizem que a coisa nós estamos aquecendo, né? Então, toda a matemática aí que está por trás, ela é complexa, né? E você é difícil, né? Porque a análise de dados, você depende de medições, né? E você tem poucas medições históricas efetivas do efeito de temperatura, em comparação com aquilo que você precisaria para concluir mesmo esse tipo de coisa. Você deve dar um mal-estar essas previsões, o mundo vai acabar. Então, a matemática está medindo assim agora. Se mudar a condição de clima, diversas condições, aí a matemática vai acompanhar, vai dar outro resultado. Isso, Porque a pessoa se situa, se dá mal mesmo. É verdade, Eu gostaria de algum purificado, perfeito como foi criado. E não perca essa esperança. Não dá, porque já nasceu determinado, as estrelas apagam, quer dizer, teorias e teorias. Então, teoria, Deus, como eu sou ateia, fica diferente. Eu disse assim, acho que é por causa disso. É Deus para cá, Deus para lá, dando desencaminhamentos e o mundo no sofrimento bem puxado. Um pouco também, o Mark Twain tem uma famosa frase, né? Mentiras, das malditas estatísticas. Fala assim, da estatística, a ideia da estatística, porque, assim, ela é usada em todos os campos. É como se ela não tivesse, na verdade, uma teoria por detrás. E de onde viria a credibilidade dela? Não, a estatística realmente tem uma teoria por trás, ela tem um embasamento matemático, tá? Mas a questão é que, na maior parte das vezes, você tem que levar em consideração uma amostragem que pode ser pequena, né? E você quer saber o que está acontecendo no total,
né? Então você tem modelos que vão te dizer, esse dado tem uma confiabilidade de 95%, etc. E tal. Por exemplo, a história, eu acho que talvez o mais fácil de a gente perceber muitas vezes é aquelas pesquisas eleitorais, né? Então você pega, para eu saber naquele momento o que está acontecendo, qual que é a tendência, eu teria que entrevistar toda a população brasileira e saber, nesse momento 50% vai votar nesse cara, 30% vai votar naquele outro cara, 20%, sabe? E saber. Eu não consigo fazer isso, né? Então o que você faz? Você pega uma amostragem, tá? E essa amostragem não pode ser aleatória, totalmente aleatória, tem que representar de alguma maneira a sociedade. E aí você faz algumas, você tem que estabelecer alguns parâmetros, né? Então aparece lá, a sociedade brasileira, digamos, 48% são de homens, 52% são de mulheres, né? Então você vai ter que, na sua amostragem, de alguma maneira, repetir esse padrão, né? Então, se for entrevistar 100 pessoas, você vai ter que entrevistar 48 homens, 52 mulheres, ou se eventualmente você entrevistar 50-50, você vai ter que colocar algum peso para a coisa equilibrar. Agora, você está assumindo, de alguma maneira, que todas as mulheres têm um certo comportamento e todos os homens têm um outro comportamento, né? O que não é verdade, né? Então, as fatias que você vai pegar, você tem, elas vão te dar aproximações, por isso que é a confiabilidade, né? Então eu pego, as pessoas que recebem, têm renda até um salário mínimo, de 1 a 5 salários mínimos, de 5 a 10, etc. E tal. Então você tem que fazer, a sociedade está esquematizada dessa maneira, mas também nem todo mundo que tem um salário mínimo vai votar igual, né? Então tem toda uma dificuldade aí nessa história, né? Muitas vezes aparece aquela história de a gente vai fazer entrevista no viaduto do chá, né? Se eu nunca passar pelo viaduto do chá, se não é meu caminho normal, eu nunca vou ser entrevistado. Mas, por outro lado, uma pessoa que está lá frequentemente passando, ele pode pegar 2, 3 pesquisas, se fizer sempre pesquisa no mesmo lugar. Ou, por exemplo, pesquisa telefônica, por exemplo, né? Se eu passo o dia longe de casa e o cara liga na minha casa, ele não vai conseguir nunca me entrevistar, né? Enquanto uma outra pessoa que fica em casa, ele vai ser entrevistado. Então, você cria vieses que não te dão a coisa correta. Então, por isso que muitas vezes, né, e aí vem aquela história de, a pesquisa não funciona para nada, tal, não sei o quê. Em geral, dá uma boa aproximação do que está acontecendo, mas tem todos esses fatores aí. Você não consegue, você consegue aproximar de alguma maneira, tem teoria para isso, né? Mas você não consegue dar a certeza, tá? Agora, existe também a pesquisa mal feita, em que você não tomou cuidado com esses vieses aí, e que aí chega num resultado que você fala, isso não é verdade, isso é mentira, não sei o que, quer dizer. Então, mas se ela é bem feita do ponto de vista técnico, você tem uma previsibilidade. Em geral, o que se busca é 95% de confiabilidade, melhor dizendo, né? Isso não quer dizer que você tem 5% que a pesquisa esteja furada, né? Mas você tem uma certa confiança nesse tipo de coisa, tá? Numa dessas eleições aí, tem um grupo lá que discutiu muito esse tipo de coisa, né? Como é que você escolhe a amostragem, né? A amostragem teria que ser absolutamente aleatória, né? É diferente, por exemplo, do que eles fazem, que é uma aproximação
que funciona como aproximação, que é o seguinte: eu vou lá na rua e entrevisto 10 pessoas. Aí eu vejo pelo perfil e pondero o perfil. Mas não é assim que tem que ser, né? Você teria que, a rigor, se sortear entre toda a população, né, pessoas, e aí você vai entrevistar aquela pessoa, né? Aí seria a amostragem aleatória, né? É diferente você pegar, né, né? Então, por exemplo, né, tem uma coisa que é muito padrão, e inclusive no ano passado apareceu isso, né? Porque se alguém chegar, eu estou lá, o cara da Datafolha, estou ali, né, na rua entrevistando algumas pessoas. Se alguém chegar para ele e falar assim, eu quero ser entrevistado, ele como entrevistador ele tem que falar, não, você não. Porque você, né? Agora, pode ser que se fosse feito aleatório, aquele cara teria que ser entrevistado, né? Então, existe uma opção por não entrevistar quem pede para ser entrevistado, mas do ponto de vista de aleatoriedade, poderia ser que aquele cara fosse o sorteado para ser entrevistado, né? Então você faz uma aproximação aí e que, né, você vê o que na verdade as pesquisas eleitorais medem é uma tendência, né? Isso eles conseguem muitas vezes identificar, às vezes não, às vezes nem essa tendência eles conseguem identificar. Mas, por exemplo, um candidato está crescendo, não sei o que, eles conseguem identificar, né? Mas as surpresas acontecem, né? A gente sabe, né, na prática aí que tal pessoa vai ganhar e no dia seguinte se abre o jornal, é outra pessoa que ganhou, né? Por exemplo, só saindo do Brasil, digamos um pouco, lá o Trump e a Hillary Clinton, né? Quer dizer, até o dia da eleição, a Clinton vai ganhar, né? Aí você abre o jornal no dia seguinte, o Trump ganhou, né? Né? Quer dizer, mas ninguém conseguiu prever isso, nenhuma. Não, sim, tem toda uma. Isso. Os seus delegados, isso. Não, sim, Mas nenhum lugar chegou e falou assim, não, o Trump tem chance, né? Quer dizer, né? Mas. Sempre 48, 51, quer dizer, quase meio a meio, né? É isso no segundo turno. Eu acho que é mais uma guerra de forças ocultas em cima dos só sabe quem sabe. É bem capaz. 40, 35, 60, mas é muito assim, é muito fechada a diferença. Mas. Mas resumindo, né, quer dizer, se você pegar uma pesquisa bem feita, estatisticamente, a coisa é bem confiável. Tá? Agora, isso não quer dizer que as pessoas às vezes fazem pesquisas, né, e leem os dados de maneira conveniente. Né? Eu já vi no jornal coisas do tipo, né, 40% é a favor de não sei o que, tal. Mas aí você vai ver a pesquisa, 60% é contra, mas a maneira como é passada a informação parece que né? Quer dizer, e aí isso é um pouco, aí voltando para o começo da história, faz parte da educação, que eu acho que educação matemática básica que se tem que ter, para as pessoas começarem a ler esse tipo de dados e interpretarem por si só. Quer dizer, uma coisa é o dado, que se está correto, se a pesquisa foi feita com boa fé ou não sei que ele está correto ou não do ponto de vista técnico, e outro a manipulação que você faz em cima desse dado. Né? Por exemplo, né, você pega aí a reforma da Previdência. Nenhuma pesquisa que eu vi, a população estava a favor da reforma da Previdência. Todas elas davam contrária, com maioria contrário. E a manipulação do dado você olha assim, parece que, né, você lê jornal e não sei o que, e vê, parece que está todo mundo a favor dessa reforma. Né? Porque existe uma manipulação do dado em si. Né?
Então, eu particularmente acho que, né, como eu trabalho próximo do pessoal lá, tal, não sei o quê, quer dizer, a estatística, obviamente, tem toda a sua tecnologia, todo o seu embasamento matemático e todo técnico para a coisa fazer bem feito. Isso não quer dizer que alguns grupos não façam bem feito. Mas não teria propriamente uma teoria, a não ser isso. Tem todo... Assim, nos esquemas, nos dados, nos algoritmos matemáticos. Eu digo que não tem uma teoria no sentido de que não tem essa precisão, essa previsão, essa dedução. Não, isso você nunca vai poder ter. Nunca vai ter. Uhum. Da educação, que ele fazia o seguinte, para fazer alguns testes por exemplo, vocacionais, ele submetia as classes, por exemplo, eu dava aula para o pessoal de ciências sociais, um colega ou outro de física, o outro de matemática, assim por diante, metodologia de ensino. E aí ele pegava um mesmo padrão de questionário, assim, você gosta de ler, você gosta de trabalhar com as mãos, várias perguntas assim, que seria tipo de teste de interesse. E submetia a minha classe, a de física, a de química, a de biologia, assim por diante. E daí tirava o seguinte ponto. Pegando essas respostas de cada classe, organizava, né, cada uma. E cada uma, então, apresentaria como se fosse um perfil. Né? O pessoal de ciências sociais teria uma tendência a responder, digamos assim, gosta de ler. Né? Porque senão a gente não teria como vencer um ano de curso, né, de ciências sociais. Né? Gosta de ler, né? Mas por exemplo, não gosta de matemática, tanto é que tirava estatística do curso. Eu ainda fiz no meu tempo, mas depois passou a não ter mais estatística. Né? E o pessoal de física ao contrário, né? E assim por diante. E aí pegava então essas respostas que seriam padronizadas em cada curso, e se alguém fosse, o que eu quero ser? Né? Submete o sujeito ao mesmo teste. E conforme ele responde, você diria, mais ciências sociais, mais, né, ou mais matemática, mas de acordo com esse padrão. Então, observa, assim, tudo bem, tem toda a contabilidade matemática, mas parece que é muita coisa desse empírico. Empírico que tem, aquela classe, então há uma tendência do sujeito parecer igual aqueles indivíduos. Né? Mas... eu acho... Isso, um pouco isso que eu ia falar. E eu acho que... Quer dizer, eu acho sempre muito complicado você colocar, né? Quer dizer, lógico que isso vai funcionar talvez para uma boa parcela, né? Mas por exemplo, eu fiz vestibular inicialmente para engenharia, depois passei para matemática, tal, não sei o que. Na minha cabeça estava, né? Eu tive uma professora de matemática que eu gostei muito e que me puxou um pouco nessa direção, tá? Agora, quando fui fazer o vestibular, né, a minha maior nota não foi de matemática, foi de redação, né? E aí, então, se eu fosse num processo desse né, daí, bom, então eu teria que ir para, eventualmente, né, algumas ciências humanas, ou letras, etc. e tal, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa ajuda, de alguma maneira, né? Mas eu acho que tem muitas coisas que estão por trás disso. Né? Eu tenho um sobrinho que agora está fazendo mestrado lá em Portugal em física, mas que ele quando ele fez o primeiro e o segundo grau, o ensino médio, fundamental, tal, não sei o quê, ele tinha problema com as ciências exatas. Tanto que um outro sobrinho tinha que dar aula para ele e tal, e não sei o quê. E aí, se ele fizesse um teste naquela época, ele falava, não gosto de matemática, não gosto disso, não sei o que. Ele está agora fazendo mestrado em física, está feliz da vida, tá, não sei o que. Quer dizer, eu acho que tem uma série de fatores outros que envolvem, que afetam esse tipo de coisa, né? Então aí, eu não acho que digamos, o problema digamos,
da estatística que está por trás, e sim é que a gente vive numa sociedade complexa, né? Muitas vezes um bom professor de uma certa disciplina muda um pouco a maneira como o aluno enxerga aquela disciplina, né? Então, eu acho que é coisa muito mais complexa do que talvez isso daí. Mas aí eu acho que não é digamos, uma falha, digamos, da amostragem estatística ou de como a estatística pode lidar com esses casos, e sim que a vida é complexa demais, né, para você poder prever esse tipo de coisa, né? Não sei se eu respondi. Voltando ao início das palestras, você estava falando sobre os professores de matemática, né? Uhum. Então, essa mudança de enfoque, você acha que é porque eles estão sendo formados erradamente? Deveriam mudar a formação do professor de matemática? Eu acho que tem esse aspecto, e tem a questão cultural, que realmente é isso, né? Bom, eu não gosto de matemática, né? Então eu já vi muitos pais que não é que estão usando, né, quer dizer, na boa fé, né, mas não consegue perceber muitas vezes que aí o filho não está indo tão bem em matemática, fala, não tem importância, eu também não ia bem na matemática, tal, não sei o quê, né? Em vez de buscar vamos ver se a gente consegue reverter esse tipo de coisa. Então que eu acho que tem um certo mito de que matemática é uma coisa difícil e que, né, não gostar de matemática é natural, tal, não sei o quê, e que isso vai afetando. Tá? Isso é de um lado. Do outro, eu acho que a gente é uma sociedade que não privilegia tantos professores, não valoriza tantos professores, e a gente acaba tendo, por conta disso, né, muitos professores que se desanimam da profissão e etc. e tal, e não tentam mudar a realidade, né, digamos assim. Não é uma crítica a esses professores, né? Muitas vezes o cara tem que dar aula em 3 lugares diferentes e não sei o quê, e não consegue refletir sobre o que está ensinando, a maneira como está ensinando, etc. e tal, né? Eu acho que tem muitos trabalhos feitos em muitas universidades aí, muitos grupos que têm trabalhado a formação de professores de maneira bastante produtiva. Eu acho que, né, a gente tem exemplos aí em várias universidades que isso acontece, só que é uma questão de dimensão, né? Você pega, por exemplo, pensar lá, vou pensar no IME, por exemplo. A gente forma na licenciatura em matemática talvez 100 professores por ano, só que você está precisando, né? Aí você pega outras universidades, né? Algumas federais que formam bem, etc. Talvez você consiga formar ao longo do ano 300 professores de matemática de boa qualidade e tal, não sei o quê, ou 400, sei lá, é difícil, não tenho o número na cabeça, mas você vai precisar na prática de 3 vezes esse número. Então, o mercado, então, esse pessoal que você não conseguiu formar, ou que você não conseguiu despertar neles a possibilidade de fazer um trabalho diferente, acaba repetindo na sala de aula o que aprendeu antes, né? Eu acho que tem muita coisa sendo feita de positivo nessa direção, só que é uma questão de dimensão. O Estado que tinha que ter uma política global, e é uma política de 20 anos, não é uma política não é aquele governador que fala, em 2 anos eu resolvo o problema da educação no Estado, ou nada disso, quer dizer, isso não funciona, né? Quer dizer, é uma política de 20 anos, é uma política de gerações, melhor dizendo, né? Então, quer dizer, você tem uma geração que você tem que, quer dizer, o cara vai
você tem que começar a fazer a formação boa no primeiro ano do estudo do aluno, né? E você só vai ver o resultado depois de 12, 13 anos, quando ele estiver no final da história, né? Então, porque você chega lá, bom, vamos modificar o ensino médio, não sei o que e tal, mas se ele teve uma formação mais fraca antes, ele não vai chegar ali. Promessa para o professor. Mas mesmo o professor colocar um professor bom no ensino médio, ele pode acertar um pouco o que veio de errado antes, mas ele não vai conseguir acertar tudo, né? A coisa Quando eu estudei na USP, eu fiz física na USP, eu fiz licenciatura, né? Tá. Então, as cadeiras física e as cadeiras de didática eram completamente separadas. Então, não tinha, pensando na matemática, por exemplo, então não tinha uma junção disso. Então, como é que é a melhor didática para a matemática? Então, parece que isso também dificulta. assim, não, realmente, mas atualmente as coisas estão feitas mais direcionadas, né? Eu acho que, mas esse é só uma parte do problema, porque o que eu vejo no final das contas, lógico que você tem, quando você vai ensinar matemática, você tem que ter não só o conhecimento matemático, mas também uma certa didática naquela maneira. Mas eu acho que o bom professor, digamos assim, ele consegue se adaptar um pouco mais aos conhecimentos específicos que ele tem. É lógico que ensinar matemática é diferente de ensinar física, né? Você tem que ter mas tem muita coisa em comum, né? Mas o grande problema é um pouco a valorização dos professores. Eu acho que, quer dizer, aí você pega e fala para o garotado, bom, você não quer virar professor de matemática? Bom, e aí vê o salário né, que o cara vai receber depois, fica falando, mas como assim, né? Quer dizer, eu prefiro fazer outra coisa, né? E ainda mais numa sociedade como a nossa que não valoriza esse tipo de coisa, né? Quer dizer, valoriza um jogador de futebol que ganha milhões e que né, é mal educado, é arrogante, é não sei o quê, em função de pessoas que, né, que precisam se dedicar, por exemplo, um professor precisa se dedicar, né? Ele ele não nasceu com talento, né? Não, é um processo de aprendizado, etc. e tal, não sei o quê. Por exemplo, eu acho que, né, eu estou dando aula desde 85 na universidade, né? Eu tenho certeza que, né, eu prefiro nem pensar muito nisso, tal, não sei o quê. Tenho certeza que meus primeiros alunos lá em 85 deviam achar que a minha aula era uma porcaria, quer dizer, que não sabe, esse cara não tem a mínima ideia do que está fazendo. E acho que agora melhorou, né? Então, né, são 35 anos né, de experiência, de reflexão, e etc. E tal, quer dizer, então, né, lógico que tem pessoas que nascem com talento nato para falar, para explicar e para fazer a coisa e tal, mas eu acho que, em geral, é um processo que você aprende, né? E isso eu tive a sorte de poder investir nessa direção, tal, não sei o quê, em paralelo fazer pesquisa, tal, não sei o quê, né? Mas muitas vezes, como eu disse, às vezes o cara tem que dar aula de manhã, tarde e noite. Ele não tem tempo de pensar como melhorar a aula dele. Ele vai no automático, né? E a coisa é uma loucura, né? Problema, né? Eu fui professor de metodologia de ensino de ciências sociais e de filosofia. A gente tem também uma certa ideia. Também fui professor de ensino médio, né? Ele tem uma ideia também da questão de uma certa abstração, né? Então, mesmo que você fale, né? Olha, problema climático, né? Então, a matemática está em toda parte, como é a proposta dessa fala, né? Isso não convence quando, por exemplo, você pega para trabalhar com matrizes determinantes. Você olha aquilo, né?
né? E tive um ótimo professor, né, no ensino médio. A gente fazia lá tudo mais. Mas, por exemplo, no meu caso, eu fazia porque acreditava que aquilo era uma coisa necessária mais para eu desenvolver meu raciocínio do que para algum dia eu descobrir para que aquilo ia servir. Então, existe essa dimensão, né? Quer dizer, a coisa tem uma abstração, você não sabe para onde vai aquilo. Né? Tá, num certo momento lá, quando eu fui ver geometria analítica, eu pude usar matrizes determinantes. Mas foi um acaso, porque o professor poderia não ensinar geometria analítica, porque não se cumpre todo o rito, né? E eu parar em matrizes determinantes e nunca saber para que serve aquilo. Então, há um problema aí, quer dizer, há uma necessidade de uma abstração em matemática, né, e uma certa disposição, que, vamos dizer assim, que nem sempre você alcança com os alunos. Observe que depende, muitas vezes, às vezes depende do aluno entender o enunciado do problema. E o enunciado não passa pela matemática, passa muitas vezes pela língua portuguesa. Sim. Que é a dimensão que ele muitas vezes não tem. Né? Então há problemas desse nível também. Além, é claro, de, talvez, possivelmente, de o professor aproximar isso de dados mais concretos. Mas ainda assim, a dimensão e a abstração na matemática, tirando lá a aritmética, quando você fala lá, os egípcios faziam as coisas, usavam o teorema do Pitágoras, mas não sabiam o que usavam, porque eles não formularam. O Pitágoras é que vai formular assim mesmo, não é propriamente do jeito que nós aprendemos, é um outro jeito lá, coisa bem poderosa, tudo mais. Então a abstração é uma questão que depende, às vezes, de um histórico, né? Depende também de uma disposição, de estar ali sentado com a ideia de que aquilo desenvolve, é mais para desenvolver o raciocínio, muitas vezes, do que para o aluno saber para que vai aplicar aquela matriz determinantes, por exemplo, ou números irracionais, assim por exemplo. Então, por isso que eu, no começo, né, eu defendi que você tem que, né, minha concepção de ensino é que quando você está no começo do ensino para os alunos, você tem que partir do problema, motivar, fazer as coisas funcionarem e digamos, a formalização, a abstração é o último passo. Tá? É claro que depois de um certo momento, por exemplo, quando você pega um cara que está fazendo um bacharelado em matemática, em que ele está com a cabeça já focada naquilo, não sei o quê, então você pode começar uma disciplina mais para frente no curso, em que é definição, e o cara vai acompanhar. Tá? O aluno que não está ainda nesse estágio, ou não é uma pessoa que queira ir na direção da matemática, eu acho que o ensino tem que ser diferente, você tem que fazer a coisa chegar lá. Tá? Agora, por exemplo, isso aí da matrizes e determinantes, né? Por exemplo, como é que eu faço? Né? Quer dizer, eu estou dando um curso de álgebra linear esse semestre, no semestre passado de álgebra linear na química, pessoal, primeiro ano de química, e agora estou dando esse semestre álgebra linear no pessoal para atuária. Né? O que acontece? A matriz, historicamente, ela vem de sistemas lineares. Então, você começa a trabalhar com sistemas lineares, eu trabalho com sistemas lineares, não sei o que, então, bom. Então, em vez de começar a trabalhar com sistemas lineares, vamos pegar matrizes. Né? E aí o determinante ele tem a ver com a solução daquele sistema linear. Né? Inclusive a multiplicação de matrizes, que é uma coisa que você colocar assim, pegar essa matriz e multiplicar por essa, dessa maneira, não sei o que, os caras olham assim, mas por que eu estou fazendo isso? Né? O que eu faço é um exemplo que é uma mudança de variável no final das contas. São dois sistemas em que esse vai estar associado a uma matriz, esse vai ser uma outra matriz. Se eu faço uma mudança de variáveis ali, é só ter que escrever convenientemente a história, é a multiplicação das matrizes. Aí, por isso que eu faço essa matriz dessa linha, com essa coluna, tal, não sei o quê. Então, o que eu quero dizer é que essa parte final de abstração, a operação de matrizes, ela vem de alguma coisa que eu venho trabalhando, né?
Então, eu acredito que se você fizer isso lá atrás, no ensino médio, ensino fundamental, dessa maneira, a coisa fica mais razoável. Por exemplo, eu aprendi multiplicação de matrizes para passar no vestibular, não sei o quê e tal, e tinha essa dúvida, mas que mágica é essa? Por que eu faço dessa maneira? Por que eu não multiplico 1 a 1, né? Não sei o quê. Não, mas é dessa maneira, ótimo. Então eu aprendi e vou tocando, né? Só depois é que eu comecei, mas como é que eu motivo isso para os meus alunos? Né? Como é que eu motivo matrizes para os meus alunos? Não sei o quê. Então tem essa história. Mas em alguns momentos realmente fica difícil você fazer a motivação. Fala assim, olha pessoal, vamos abstrair um pouco aqui. Acreditem, depois mais para frente a gente vai fazer a história. Aí, por exemplo, essa história do Google, né, é um sistema linear, quer dizer, que eu comentei aqui. Então, na parte técnica, eu vou fazer para os meus alunos, né, fazer a continha e não sei o quê, fazer um sisteminha lá pequeno, tal, não sei o quê, e mostrar que cai no sistema, tal, não sei o quê. Né? Então, aí você consegue motivar o aluno a falar assim, bom, agora eu sei porque que eu estou multiplicando a matriz desse jeito, agora eu sei porque que o determinante tem que ser diferente de 0, né? Ou tem que ser igual a 0, tal, não sei o quê. Quer dizer, então, é um pouco a inversão da história. Né? Você começar por aquilo que você... onde você quer chegar primeiro e depois aí tem a terminologia e tem a notação e tem a abstração, que eu acho que para o ensino inicial da matemática é o último estágio. Né? E aí, por exemplo, só para abrir um parênteses aí nessa história, quando o pessoal vem, vamos fazer ensino à distância. Né? Ensino à distância funciona muito bem se o aluno já teve uma experiência de aprendizado, já tem uma maturidade, não sei o quê, de olhar a aula ali no computador e tirar o suco de lá. Mas se o aluno não tem essa experiência, não tem esse traquejo, chegar na coisa, é pura perda de tempo. Né? Então, o ensino à distância, quando o pessoal fala se é a favor ou não do ensino à distância, bom, depende do estágio. Né? Se bom, eu, né, depois, né, com a experiência que eu tenho, bom, eu quero aprender um pouco de física, vou pegar uma aula no computador, sim, porque aí eu tenho um certo traquejo com a coisa. Né? E não estou falando, né, nem colocar eu sou superior ou não, quer dizer, não é nada disso, é só questão de traquejo histórico, digamos, nessa história. Mas se eu colocasse lá no comecinho né, quando eu estava fazendo na época era segundo grau, né? Estou falando lá no segundo grau, né, que se eu colocasse uma aula para aprender no computador, provavelmente eu ia me perder totalmente. Né? Então é um pouco isso. E então a maturidade vai vir em cada nível de uma maneira diferente. Né? Então eu acho que no ensino inicial da matemática você não dá para começar aquela história de a primeira coisa é definição, né? E já resultado e não sei o que. Não, você tem que começar a fazer umas contas aqui, ali, tal, não sei o que. Diz aqui, bom, que está você trocar esse sistema por uma matriz? Será que funciona? E aí vai. Tá? Então, por isso que eu acho que o ensino ele depende da maturidade do aluno que você está ensinando. Você vai ensinar a mesma coisa para 2 alunos com maturidade diferente, você tem que ensinar diferente. Né? Não sei se eu respondi a pergunta, não sei o que, mas acho que é. Se alguém pergunta assim, o que é aritmética, o que é matemática? Como que é? Em geral, a aritmética você está trabalhando com os números só. Né? Então,
as operações, somar, dividir, multiplicar, tal, não sei o quê. Isso você chama geralmente de aritmética, resolução de uma equação, essa coisa assim, né? E matemática engloba muito mais coisas, engloba geometria, engloba, por exemplo, coisas de análise, né, dependendo do que você quer colocar aí dentro, você pode colocar até estatística aí dentro, computação, quer dizer, depende do espectro que você está querendo colocar em matemática, digamos assim, né? Agora, a aritmética é mais direcionada para números, né? Tá. A aritmética também envolve outras coisas. Põe frutas, põe isso, põe aquilo. Quando aprende a aritmética, põe a diferença entre idade. Seu filho tem tanta idade, o pai tanta, qual é? Assim, mas você pode... Põe coisas também. Não, você pode criar o problema... Você pode colocar o problema envolvendo uma descrição, por exemplo, a idade de um, a idade de outro, não sei o quê, mas no final das contas, a conta que você vai fazer é entre números, né? 78 menos 35 tal. Tem que ser sempre o número. Não necessariamente. Vai transformar outra coisa em matemática. Você pode pegar um triângulo, um quadro, Seja uma aritmética, aquela exatidão do número. Coisa é coisa, fenômenos, geográficos. Só se aí a pessoa fala como é que é esses que ficam no sem entrar em muitos detalhes, eu poderia pensar no seguinte: se em algum momento envolver contas com os números, então isso é aritmética, né? Então, o problema inicial pode ser outra coisa, como você disse, tantas laranjas e não sei o quê, papapá. Mas aí você transforma aquilo em uma continha numérica e aí resolve aquela continha, então você pode chamar de aritmética, né? E a matemática mais global, como eu disse, geometria, tal, não sei o quê, então cálculo de áreas, cálculo de volumes, que também tem números no final das contas, mas você tem uma espécie, sei lá, você começa a organizar o seu problema em termos geométricos, né? Então é um quadrado, é um triângulo, é um retas, tal. Você já partisse direto da matemática, depois era só mais acréscimo, né? Isso. Mas é a graduação maior das pessoas, a diferenciação, tem coisa ali. Porque tem gente que começa a ter horror, quando começa a aprender, desde criança sabe, eu tenho uma bola, eu tenho duas, não fica explicando tanto, né? Porque já está fazendo coisa. Isso. Preconceito, se vai contar coisa para a cozinha, se vai o homem, se vai a mulher, tudo coisa que enrola as pessoas, né? Eu acho que é bem mais complexo. Acho que... Tá. Bom, então agradeço a presença de vocês todos aí. Acho que foi uma conversa bem gostosa aqui, acho que eu gostei muito. Tá, então, obrigado.